à normalidade, mas ainda tentando manter a segurança. Eu não sei se essas duas coisas podem ser combinadas da forma que estamos pensando que pode ser combinada, né? Mas a gente vai, então, manter esse trabalho. Eu coloquei o link da aula de hoje lá na turma de filosofia, porque ainda é a turma que eu tenho cadastrado todos vocês lá, né? Mas como vocês já podem perceber, essa é uma aula de história, certo? Então pode ser novidade para alguns, pode ser vocês já entendem, né? Já estão sabendo. O professor Jairon, ele está na coordenação pedagógica do matutino, né? E aí eu assumi as aulas de história no lugar dele, né? E com isso eu deixei as aulas de sociologia. Então nós vamos continuar com as aulas de filosofia. A aula de filosofia será na segunda-feira e as aulas de história serão na terça e na sexta, conforme o horário dessa semana, ok? Então, alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer dizer alguma questão nesse momento inicial aqui? Já de antemão, eu quero agradecer às pessoas que estão com a câmera ligada, a Raíssa, a Maria Clara. É muito importante, sempre eu digo para vocês, é muito importante, obrigado Larissa por ter ligado, é muito importante vocês manterem a câmera ligada para que a gente tenha essa interação e um feedback para a gente ver como que a coisa tá acontecendo, né? E também um ato de educação, né? Um ato de educação porque a gente está participando, né? Estamos presencialmente aqui por meio de tecnologia, tendo essa aula, né? Tendo essa atividade, essa interação. E aí, como estamos? Como estamos para dar continuidade aí? Quais são as nossas expectativas? O que nós queremos para esse semestre? Quem gostaria de se manifestar quanto a essa reflexão inicial? Estamos todos bem, gente? Sim, né, Raíssa? Estou vendo seu manifesto, né? Estamos bem, né? E que a gente permaneça bem, né? Que a gente possa, então, de fato, buscar e garantir a nossa felicidade. Meninos, o que nós temos para esse início de bimestre é fazer a diagnose, né? Diagnose. Então, nós vamos retornar num conteúdo lá do segundo ano que foi trabalhado ou que deveria ter sido trabalhado lá no terceiro bimestre do segundo ano. Então, valendo meio ponto na média, qual que é o conteúdo que vocês estudaram no terceiro bimestre do segundo ano? Revolução Industrial. Acabou o tempo, passou da hora de dizer, mas foi isso. Não, brincadeira, então. Quem falou aí foi a Amanda? Foi Ana Luísa. Ana Luísa, justamente. Então, lá, ou trabalharam ou deveriam ter trabalhado, né? O conteúdo da Revolução Industrial lá no terceiro bimestre do segundo ano. Por que a gente está fazendo isso agora? Por quê? Porque o Estado entendeu que o 2020 não foi um ano de tão grandes resultados, né? A gente não teve tantas condições de ter estudado tão bem como a gente poderia ter estudado, e aí organizou, então, esse ano de 2021 para realizar essas diagnoses, esses retornos lá, com vistas vocês do terceiro ano que vão refazer Enem daqui a pouco, né? Então precisam estar preparados nessa perspectiva de fazer esse retorno a esses conteúdos. Depois, no quarto bimestre, a gente vai retomar uma parte do conteúdo do quarto bimestre do segundo ano também. Mas então, como a Ana Luísa acabou de dizer, e eu acho que eu já deixei algumas dicas aí em algum lugar, né, conforme a própria postagem da aula de hoje, que já está no GR8 para vocês, o nosso conteúdo é, então, Revolução Industrial, certo? E aí a gente poderia verificar alguns pontos, né? Alguns pontos, eu queria que essa aula fosse um pouco participativa, no sentido assim da gente fazer uma análise de conjuntura, né? Tipo uma pergunta: por que será que ocorreu Revolução Industrial? É uma pergunta, eu tenho certeza que é uma resposta muito vaga, né? Muito aberta, porque é especulativa. Por que aconteceu? Mas qual foi o processo histórico de chegada da Revolução Industrial?
Ou, eu pergunto mais para vocês, quando mais ou menos na história, não preciso te falar a data, mas quando mais ou menos na história ocorreu a Revolução Industrial? E aí, gente, vocês estão pensando para responder ou vocês não vão responder? O que me fala? É só para me saber o que eu tenho que fazer aqui agora para frente. Quando? Eu tô com uma data na cabeça, só que eu não sei se ela é certa. Sim, Ana Clara, qual que você pensa aí que é? 1989. 1900? Tá muito recente. Eu acho que foi durante o século XVIII. O que aconteceu em 89 acho que foi a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Que você estudou agora há pouco, Revolução Russa, né? Então tem todo o processo. Mas é um pouco antigo, Ana Clara, é bem mais antigo a Revolução Industrial. Tem gente falando... A primeira Revolução Industrial aconteceu em 1760, entre 1760 e 1850. Foi o que eu anotei no meu caderno, pelo menos. Justamente. Então aí, tá vendo, Ana Clara? É uma data um pouco anterior, que teve a primeira Revolução Industrial, ela durou mais ou menos 100 anos. Aí teve alterações na indústria, que começou uma segunda Revolução Industrial. Para nós da história, só teve duas, certo? Para nós da história, só teve duas. Agora, se você for falar com o seu professor de geografia, ele vai falar que teve umas trocentas revoluções industriais. Entendeu? Para a perspectiva, então, pensa bem. Olha só, nós temos um método de estudo. Um método, mesmo sendo ciência humana, geografia e história, mas nós temos um método da história que tem critérios para se fazer história e tem critérios para se fazer geografia, tá? Então, o pessoal da geografia entende que a cada alteração na indústria, a cada novo componente, nós temos a Revolução Industrial. Inclusive essa agora, que nós estamos tendo aula presencial por meio de tecnologia. Pensa, há 3 anos atrás, se era possível uma coisa dessa. Nós não tínhamos nem internet suficiente para que todos nós estivéssemos conectados aí, 50 pessoas na mesma reunião e tendo a aula ao mesmo tempo, entendeu? Então, para o pessoal da geografia, daqui a pouquinho vai dizer, é mais uma Revolução Industrial. Mais uma Revolução Industrial, mais uma Revolução Industrial. Nós da história vamos partir apenas dessas duas perspectivas. Uma primeira Revolução Industrial, que foi a inclusão da máquina a vapor, certo? Porque até então nós tínhamos máquinas que eram por tração animal, né? Máquinas que, por exemplo, a gente tinha que fazer a máquina funcionar e ela só funcionava enquanto a gente fazia, tipo girando uma manivela ou tocando algum pedal, alguma coisa a gente tinha que fazer para a máquina funcionar, certo? E aí teve uma alteração nesse processo quando as máquinas começaram a funcionar e ficar funcionando sozinhas. Que jeito? Por exemplo, a vapor, ok? E aí teve outro processo, né? Um outro processo que vem incorporando eletricidade, que vem incorporando, por exemplo, a metalurgia, e nós temos, então, uma segunda revolução industrial, quando começa a produzir carros, certo? E aí, essa segunda revolução industrial já tem um pouco mais de uma pegada estadunidense. A primeira revolução industrial, ela é de qual país que foi o pioneiro na revolução industrial? Inglaterra. E a segunda revolução industrial, então, continua sendo a Inglaterra, porque a expansão da revolução industrial pela Europa, indo para a França, afora, né? E também um país que foi importantíssimo nesse processo foi os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos da América, nesse contexto aí. Certo? Então, são alguns pontos que a gente vai verificando e vai percebendo. Mas, e aquela perguntinha que eu fiz, que é especulativa? Então, você poderia responder. Então, a data ficou clara aí para todo mundo? Então, a Revolução Industrial, a gente marca, viu, Ana Luiz, uma data 1779. 1779 é uma data interessante que a gente marca essa questão. Da Revolução Industrial, teve toda essa transformação na indústria, alta produtividade, com isso tem as consequências, como, por exemplo, necessidade de busca de matérias-primas, que já estavam quase acabando na Europa, então tinha que buscar em outros locais. Precisava de mão de obra para o trabalho. Aonde está a indústria? Na cidade.
E aonde, então, foi buscar mão de obra? Na fazenda. E aí, então, teve um processo chamado êxodo rural. A saída do homem do campo para buscar recursos na cidade, uma vez que a cidade industrializada dá aquela ideia de que é um melhor, de que chegou o progresso, né? Mas com isso, o que que nós temos também como consequência? Desigualdade social. Consequência, problemas de saneamento urbano, não é? Porque aí há mais população na cidade, a cidade não estava preparada com saneamento básico, e aí você tem problemas graves nessa situação aí nós temos a pandemia agora, nós sabemos bem o que é isso, né? Mas pensa como as pessoas passaram por situações terríveis, uma vez que teve esse crescimento urbano acelerado, né? E essa questão também da crise econômica e social. E muitas coisas, então, nós temos que nós agradecemos a Revolução Industrial, né? Praticamente tudo que você olha em volta ali, onde você está, você vai perceber alguma coisa que é decorrente dessa transformação, né? Porque quase tudo que nós temos aqui foi transformado e foi transformado em uma indústria, né? Quase tudo. Ou por acaso você consegue ver alguma coisa aí na sua casa ou aonde você está, tem alguma coisa que veio da natureza, imediatamente está aí. Dá uma observada se tem alguma coisa natural. O que é natural? Uma coisa que não foi processada. Uma coisa que simplesmente saiu da natureza e está aí com você. Eu desafio a dizer para vocês que não tem. Eu acho que a única coisa que tem natural aqui é o meu hamster. O resto é tudo... Seu hamster. Pois é, e eu tenho medo, eu não sei como é que é seu hamster, eu tenho medo dele ter sido modificado geneticamente no laboratório para que ele seja mais dócil, para que ele seja mais alguma coisa. Você está entendendo assim? Eu só tô problematizando, não estou dizendo que o seu hamster é geneticamente modificado, mas pode ser, não é? E outra coisa, viu, o seu hamster, a ração que ele come, a comida dele não é uma comida que você pega na natureza e entrega para ele, não é? É uma comida que você vai lá e compra, uma comida que foi processada, uma comida que foi fabricada para ele. Se você vai lá na lata de arroz aí da sua casa, pode ter certeza que esse arroz foi processado, às vezes ele foi parafinado, às vezes ele foi parborizado, às vezes ele foi processado, né? Então, entendeu? Assim, a gente vive os efeitos da Revolução Industrial e tínhamos que viver. Porque agora me fala, agora vamos para uma aula de sociologia aqui, ou um elemento da sociologia. Qual que é o elemento que nós respiramos dia e noite, que principalmente se fortaleceu com a Revolução Industrial? Uma questão social, um elemento social. Começa com K. Uma questão social, decorrente e fortificado principalmente pela Revolução Industrial. O capitalismo? O capitalismo, entendeu? Porque a Revolução Industrial processou e produziu produtos, e esses produtos eles servem para quê? Para serem comercializados. São mercadorias, né? E essas mercadorias são vendidas em troca de dinheiro. Isso tudo formando o capital. E nós temos muito capital. Capital intelectual do cara inteligente que produz os produtos. Capital financeiro que media essas trocas de produtos aí. É o capital maquinário, capital propriedade privada no sentido do chão da fábrica, né? E nós temos vários capitais, né? Capital que está à disposição para ser vendido. Vamos dar uma olhada aqui. Eu fiz uma postagem para a aula de hoje para nos pautar, né? Que agora, uma vez que a gente tem que organizar bem para manter o mesmo conteúdo que vocês têm aqui na aula online, os meninos aqui na aula presencial também vão acompanhar. Então, vamos aqui. Vocês perceberam, gente? Então, eu estou transmitindo a minha tela convosco, certo? E aqui eu fiz, então, uma postagem no blog, olha, História, terceiro ano, ok? Então, da mesma forma que a gente tem lá, Filosofia, terceiro ano. E como é que é o endereço, professor? Tá aí, olha. História 3, caiomaluf.blogspot.com. Então, História 3, tá aqui em cima, tá vendo?
Você digita lá, história 3, caiomaluf.blogspot.com. Ou simplesmente vai lá no link que você entrou na aula de hoje, que você tem lá em cima, lá, esse endereço, ok? Então, veja bem, eu coloquei aqui, olha só, como a gente começou agora, nós estamos na aula número 42, né? Nós temos 80 aulas de história durante o ano, tá? Então, nós estamos na 42, então só falta aí 38 aulas. E aquela coisa que eu sempre digo para vocês, né? Então, ou seja, se for muito bom, não se iluda, porque só falta 38 aulas. Se for muito ruim, não sofra, porque só falta 38 aulas, entendeu? Então, todo jeito vai acabar, é um processo, né, que a gente vai passar por ele e tomara que a gente seja feliz, né? Eu espero que todos nós, eu e vocês, todos nós sejamos felizes aí com essa experiência. E aí, numa questão assim meio que de contexto, né? Você entrando no blog, veja que a primeira postagem, olha, tem aqui quem sou eu, né? Mas acho que para todos aqui nós já somos conhecidos, mas vocês podem observar aqui se quiser, tem alguma mini biografia minha aqui. Mas temos aqui, olha, currículo de história do terceiro ano. Nós temos 2 documentos, né? Documentos do Estado, que definem esse conteúdo. Então, nós temos um documento que é o Currículo Adaptado 2021, etapa ensino médio, e nós temos também esse documento que é a matriz de referência para as semanas de diagnose. Tivemos lá no primeiro bimestre, tivemos no segundo, estamos tendo agora no terceiro bimestre e vamos ter ainda mais uma semana de diagnose lá no quarto bimestre, certo? Então, olha só, eu quis colocar todo o conteúdo do terceiro ano, ok? Até porque para a gente manter um fio, né? Um fio da história, porque o terceiro ano é a história recente, né? Então, começamos aí o ano trabalhando as questões relativas aí à República, né? A proclamação da República no Brasil, né? Aí, logo em seguida, vem o contexto da Primeira Guerra Mundial. Aí você estudou a Revolução Russa, né? Dentro a Revolução Russa foi dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial, não foi? Aí nós temos, então, a crise de 1929, a crise capitalista de 1929. Então, já foi uma decorrência, né, daquela segunda Revolução Industrial, essa crise capitalista de 1929. Aí nós tivemos os movimentos fascistas e nazistas, que chamamos de totalitarismo. Me fala, estudamos isso no primeiro bimestre, ou estudamos isso no terceiro ano, ou não? Você tem noção desses itens aqui, ou não? Nas minhas anotações aqui, a gente estudou só até a Revolução Russa. Na verdade, A última coisa. foi o último conteúdo que vocês estudaram, né? Foi. Beleza. Aí, mas o fascismo e o nazismo vocês estudaram? O Hitler, o Mussolini? A gente não anotou nada, não. Eu, pelo menos, não anotei nada, não. Ok, mas vocês têm noção desse conteúdo? Teve essa crise de 1929 também, foi o último conteúdo. Certo. E aí? Aí depois teve a Segunda Guerra Mundial. Estudamos ou não? Não, a segunda não. Certo. E a Guerra Fria? Eu acho que a gente já estudou, só que... Peraí. Já... Não. E por que é importante a gente manter essa noção, né? Tipo, aqui no Brasil, o período de 1930 até 1945, Getúlio Vargas, estudamos? Não. Ok, é importante a gente conversar sobre isso, né? Porque, na verdade, o que eu fiz? Eu olhei lá a última aula postada do Jairon. E a última aula postada do Jairon era a Revolução Russa. Mas eu não sei se isso era revisão ou se era conteúdo novo. Eu acho que a Guerra Fria a gente estudou, sim. Certo. E o período varguista, Getúlio Vargas, aqui no Brasil? O que vocês têm aí de anotação e... Essa eu não tô lembrada. Não está lembrado do Vargas. Certo. Depois, então, vou fazer o seguinte, nós vamos, então, conversar aqui um pouco mais nesses 7 minutos que restam. Vocês viram que a nossa aula agora é um pouco mais curta, né? Só 30 minutos, né? Porque tem toda uma questão de logística aqui na escola e entre vocês e também. E todo o material que nós temos aqui fica um material para que você continue estudando. Então, nós vamos conversar aqui a diagnose do terceiro bimestre. Veja bem.
eu não anotei aqui essa alteração, eu tenho que anotar ainda, certo? Porque, na verdade, é o seguinte, o conteúdo desse bimestre, tá, gente? O conteúdo do bimestre, de fato, é Getúlio Vargas, ok? É o 1930 até 1945. E nós vamos ver também a história de Goiás nesse contexto. E nesse contexto tem uma coisa muito importante, viu? Foi, por exemplo, o surgimento da cidade de Iporá. Porque nós tivemos um sujeito aqui chamado Israel de Amorim, e esse Israel de Amorim, ele é importante por duas coisas. Israel criou a cidade Israelândia. No sobrenome dele, Amorim, criou a cidade de Amorinópolis. Vocês sabiam disso? Que o nome do fundador, um dos primeiros aqui de Iporá, Israel de Amorim, ele tinha então toda essa região aqui de influência política e duas cidades vizinhas a Iporá têm o nome deles. Vocês sabiam disso? Que Israelândia tem a ver com Israel de Amorim, que também tem o nome da cidade de Amorinópolis? Sabia disso, Ana Clara? Já tinha ouvido falar dessa história? Não, ainda não. É uma questão para se ver. E foi justamente nesse contexto que o Getúlio Vargas era o presidente da República. Tinha uma coisa aqui no Brasil chamada, um programa no governo dele chamado Marcha para o Oeste. Então, ou seja, era uma retomada aqui de ver, explorar o Goiás, o Mato Grosso de novo. Então, isso já nos anos 1930, 30 e poucos, né? E aí nós temos, então, Iporá como sendo uma cidade aí desse contexto, pois o Israel de Amorim, ele tinha contato direto com o presidente da República. O nosso governador aqui na época era o Pedro Ludovico Teixeira. Você já ouviu falar desse nome, com certeza, Pedro Ludovico, foi um nome muito importante nesse contexto, né? E aí, tínhamos Israel de Amorim, bem uma história bem local. Esse é o nosso conteúdo. Então, nós vamos fazer essa retomada, observando aqui o conteúdo. Vamos aqui a página inicial, e na página inicial, olha aqui, ó, aula 42, Revolução Industrial, Diagnose. Meninos, são só 30 minutos de aula, faltam 5 minutos. Então, vai ficar, você tem aí, de uma aula para outra, 20 minutos, né? A sua próxima aula vai começar às 8h50. E esse tempo é para quê? Para que você visite o material, observe as coisas que estão postas aqui. Você viu na postagem, no link que eu dei para vocês? Aí você clicou aqui para entrar na aula online ao vivo, não entrou? E aí você viu que logo embaixo aqui, ó, tem chamada online. Clique aqui para realizar a sua frequência. Todo mundo se localizou quanto a isso aí? Ou alguém ainda está com dúvida? Ok, se tiver dúvida, é só falar. E aqui agora vamos dar uma olhada um pouco no texto. E aí eu queria que vocês lessem esse texto. Sim. Lá na chamada a gente pode colocar a série normal, né? Porque como tá no virtual, tá terceiro D, eu fiquei nessa dúvida. Certo, é importante vocês entenderem isso aí. Ninguém mudou de turma, tá? Quem é do terceiro A, continua terceiro A até o final do ano, B, C e D normalmente, ok? Essa questão do terceiro D virtual é só uma questão de horário, sabe? É o horário que seria do terceiro D, tá todo mundo virtual nele. Não tem, ninguém mudou de turma, certo? Que fique claro isso aí para vocês mesmo. E aí você vai colocar a sua turma de matrícula mesmo, a turma que se matriculou, que você estava no semestre desde o início do ano, ok? Então, gente, vai ficar aqui para que vocês leiam, né? Leiam esse material. A Revolução Industrial, nós temos aqui, olha só, algumas questões. Veja aqui, data, local, né? Inglaterra, por volta do final do século XVIII. O século XVIII, então, são os anos 1700, e como é no final, eu já disse para vocês, uma data por volta dos anos 1779, ok? Então, veja só, mudanças, amplas mudanças, e não foi só na produtividade. Foram mudanças na produtividade que geraram mudanças e muitas alterações, certo? Mudanças e muitas alterações no campo político, no campo econômico, no campo social, que eu disse das desigualdades sociais gritantes, na questão cultural da sociedade. Isso a Revolução faz, né? E especificamente a Revolução Industrial tem a ver com o processo de industrialização. Então, gente, sempre teve fábrica. Que, Ana Luísa? Sempre teve fábrica. Mas nós tínhamos uma fábrica que o sujeito ia lá, pegava o couro, cortava o couro à mão, curtia aquele couro e fazia um sapato artesanal. O artesão que usava as mãos e produzia. Agora,
nesse contexto da Revolução Industrial, a fábrica ela passou por um processo de industrialização. Entendeu? Então, nós temos máquina envolvida no processo e, mais que isso, nós temos máquinas que têm propulsão a vapor, máquinas que agem por conta própria para essa questão aí. Então, ou seja, nós tínhamos aqui um tecelão, né? A oficina do tecelão, veja, então ele tem aqui um grande... Nós temos aqui a roca, né? Que é um trabalho bem artesanal para produzir o fio, e esse fio agora é jogado no tear, certo? Nessa máquina, e esse tear, ele produz o tecido, né? E aí agora você já está passando por um processo de industrialização, uma vez que nós temos uma máquina aqui, né? Tem uma máquina aqui, essa máquina aqui, mas vocês sabem, já viram uma roca funcionando, né? É uma máquina que funciona, mas a moça tem que estar lá, a moça ou o moço, né? Mas normalmente é a mulher que trabalha nisso aí que a gente vê nos relatos, né? Então ela tem que estar lá pedalando, ela tem que bater o pé e a mão ali rodando a roda e passando, criando ali do algodão se transformando no fio. E uma coisa importante, veja aqui, olha o bebê aqui, né? Que está aqui participando, aqui junto com a família, supõe pai e mãe, está aqui a criança maior, está o cachorro, está todo mundo envolvido no processo, né? Que é um trabalho familiar propriamente dito, né? E aí, na Idade Moderna, nós temos, então, transformações desse processo. Essas transformações aí que geraram um novo sistema de produção. Qual é o nome desse sistema? Maquinofatura. Não mais manufatura. Manus, em latim, é mão, certo? Nós tínhamos manufatura. Com as mãos eu produzia. Agora eu tenho maquinofatura. Com a máquina a gente produz. Meninos, vamos combinar isso? Vocês façam leitura desse material. Na sexta-feira nós teremos um novo encontro. E aí, nesse novo encontro, a gente vai explorar um pouco mais esse texto que está aqui, tirando dúvida, tratando algumas questões a mais, certo? E aí, depois de sexta-feira, você faça a tarefa, certo? Então, nós vamos aqui, em umas 2 ou 3 aulas, tratar esse assunto aqui mais. 2 ou 3 aulas, não. Com certeza, no máximo, até a aula da semana que vem. E aí, a gente vai trabalhando em cima desse texto, mas vocês, então, façam a leitura. Não precisa se preocupar com fazer a tarefa ainda, tá? Faça a leitura do texto, e aí a gente vai, então, explorando isso mais nas próximas aulas. Tudo bem? Combinado? Então, bom retorno a todos. Espero que fiquem todos bem. Sim, Ana Lúcia. Nas próximas aulas, o senhor vai lembrar a gente de fazer a tarefa, né? Senão eu esqueço. Já vai estar disponível, se quiser fazer que faça, mas eu sugiro que deixe fazer depois. Claro, a gente vai estar conversando sempre sobre isso, tá? Pode ficar tranquilo. Outra coisa, no contexto histórico, foi só a primeira e a segunda Revolução Industrial? Na perspectiva da história, sabe, da Tá. ciência e história, ela entende que só teve 2. Mas nós vamos falar aqui até da quarta, tá? Porque, assim, como a geografia fala que tem a quarta, a história estuda isso também. Mas, assim, historiador vai dizer que só teve 2 revoluções industriais. Agora, o geógrafo já está já passou da quarta há muito tempo para eles. Entendeu? Tá bom, então, obrigada. Bom dia a todos. Até a próxima aula, se Deus quiser. Professor, Sim. quando sair da aula, vai lá na chamada e arruma lá, né? Isso? Tá bloqueado lá? Não, só perguntando aqui mesmo. Professor, vai ser 20 minutos de intervalo? Porque nós estamos adequando o horário de vocês com o horário daqui da escola, entendeu? Que aí eu tenho que mudar de sala, ligar o computador no outro lugar, aquela coisa toda, né? Então, está dizendo dessa forma. Mas aí, usa o seu intervalo para estudar, gente, para agregar conhecimento aí. Tá o material aí para estudar, tá?